Olá, gente. Então, hein? Nas últimas semanas, a mídia falou muito, né, de um caso lá sobre trabalho escravo no Sul, em vinícolas, né? De que olha só como é que é absurdo a situação lá do Sul e etc, né? Só que olha só, PF não vê indício de crimes de vinícolas em trabalho degradante. A investigação se concentra na empresa terceirizada que fornecia mão de obra. A Polícia Federal não encontrou indícios de crime por parte das vinícolas gaúchas no caso envolvendo a investigação de trabalho análogo à escravidão. Segundo o delegado Adriano Medeiros do Amaral, as evidências não apontam participação direta das empresas no crime de exploração dos trabalhadores. O caso veio à tona em fevereiro. Depois de uma denúncia, a polícia resgatou 207 pessoas em situação análoga à escravidão. Elas trabalhavam na colheita de uva em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O serviço era terceirizado pelas vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi. Convém também, né, salientar que você usar serviço terceirizado, eu não acho se é realmente a situação mais correta a se fazer mesmo, né? Você meio que bota a produção da tua mercadoria, né, em jogo, né? Porque você bota confiança em pessoas, em terceiros, né? E parece que a grande maioria desses trabalhadores eram trabalhadores da Bahia, né? Então, só que eles parece que foram contratados por pessoas também da Bahia, então é tipo, né? Cadê que a mídia fala disso também, né? A mídia, quando era para bater no Sul, eles faziam isso, né? Até o presente momento, a gente pesquisou bastante sobre isso. Nas provas que a gente tinha aqui, não foi encontrado nenhum indício de participação das vinícolas no crime, ressaltou o delegado da PF. Conforme Amaral, o que foi identificado é um contrato de fornecimento de mão de obra para uma empresa terceirizada. Em razão disso, a investigação está concentrada nessa empresa, que é a Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão em Saúde Limitada. Nossa, olha o nome da empresa. Na semana passada, as vinícolas Aurora, Salto e Garibaldi, que utilizaram a mão de obra fornecida pela empresa investigada, assinaram um acordo com o Ministério Público do Trabalho. As vinícolas vão pagar 7 milhões a título de indenização. E sabe para quem que vai essa indenização? Ela vai para o governo, é isso mesmo. Ela não vai para os caras que teoricamente foram vítimas, né? Vai para o governo. Então é aquilo, né? A pessoa foi escravizada, né, por uma empresa terceirizada e o dinheiro vai para quem, né? Vai para o Estado, né? Mas é isso, né? É aquilo, né? Tudo na mão do Estado, né? Tenho também uma notícia aqui, que já que essa notícia é pequena, né? Essa notícia é pequena, né? Tem uma outra notícia aqui que eu achei bastante interessante, né? Que é a ameaça de Lula a Moro, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O Lula ele falou que só vai sossegar quando ele conseguir foder o Moro, né? E aquilo, né? O Moro, ele foi levado para status de herói nacional, né? Só que aí, desde o início eu achei isso um erro, porque quando o Bolsonaro colocou ele para ministro da Justiça, meio que o Moro virou parte do governo Lula, do governo Bolsonaro, então eu poderia dizer que ele tem um lado político, né? Eu realmente sempre achei que o Moro, como juiz da Lava Jato, ele era importantíssimo, ele era uma pessoa chave. Você tirar ele de lá, você enfraquecia, consequentemente, a Lava Jato. Porque fazer as coisas politicamente no Brasil é muito mais difícil do que você fazer as coisas no judiciário. O judiciário tem diversos privilégios, é uma estrutura muito forte mesmo, né? Eles têm diversas proteções, né? Vitaliciedade, enfim, quando eles cometem algum delito, muito dificilmente eles vão preso, porque, né, tem toda aquela questão de eles também dificilmente perdem o cargo deles, né, por conta lá justamente da vitaliciedade, né, que é bem difícil você perder o cargo. Então você enfraqueceu a Lava Jato, né? Teoricamente você enfraqueceu a Lava Jato.
E o Lula, ele realmente disse isso numa live, só que ele não sabia que era uma live, que ele só vai sossegar quando ele fuder o Moro. E ele falou, olha, tira esse trecho daqui, porque ele sabe que ele fez merda, né? Ele sabe que ele externou a vontade dele de vingança. Você sabia disso, que o Lula ele ia concorrer para se vingar mesmo, né? E que o processo dele de vingança tá vindo aos poucos. Porque é aquilo, você não vai fazer algo que fique muito à mostra, você vai fazer algo por debaixo dos panos, né? E a nomeação dele, do Zanin para o STF pode começar realmente a mostrar isso, né? Porque o que o Zanin não pode tentar fazer, né? Junto com outros ministros do STF, né? Apesar de que com Lewandowski eles também já podiam fazer, né? Poderiam fazer, né? Mas olha, Moro reage a Lula e diz que o presidente quer se vingar do povo brasileiro. O Lula é um safado, né? O senador Sérgio Moro reagiu às afirmações do presidente Lula, em que o petista disse que queria foder com o Moro, quando estava preso em Curitiba como resultado da ação do juiz. Em entrevista à CNN, Moro alegou que Lula quer se vingar da população brasileira e defendeu que as falas do presidente colocam em risco os seus familiares. Se fosse algo dito por gente de direita, o Xandão já ia mandar a PF prender, né? A gente sabe como é que é a esquerda no Brasil, eles têm toda a proteção do STF, né? Eles podem ameaçar pessoas, eles podem fazer qualquer tipo de crime que eles queiram fazer, que o STF vai soltar, né? Inclusive teve um bolsonarista que foi morto lá, acho que em Mato Grosso, alguma coisa, por um lulista, né? E cadê a mídia reportando? Óbvio, não vão reportar isso, não vai ter ninguém do Estado também reportando isso, né, dando os pêsames, né? E óbvio, é até capaz esse lulista ser solto rapidamente, porque o STF, enfim, faz tudo o que eles quiserem, né? Eles têm um controle absurdo de tudo, né? Olha lá, repudio veementemente, acho que o presidente feriu a liturgia do cargo por utilizar esse palavreado de baixo calão. E simplesmente a gente tem que questionar quando isso é utilizado como forma de desviar o foco dos fracassos do governo federal, afirmou. Eu nunca levei essas questões para o lado pessoal. Quando o presidente usa essa linguagem ofensiva contra mim, a meu ver, ele gera até um risco pessoal para mim e minha família. Pois é. Mas é aquilo, né? Quando a esquerda faz, é o ódio do bem, né? A revelação de Lula sobre os dias de prisão foram feitas durante entrevista ao site Brasil 247, que é um site de fake news de esquerda, né? Convém salientar que o Brasil 247 é um site de fake news de esquerda que o STF não tá nem aí, é aquilo, né? Engraçado, o STF é tão contrário às fake news, mas não censura o Brasil 247. Tem outro também, que é o Fórum, alguma coisa assim, Diário do... Não, Diário do Centro do Mundo, não sei. São os jornais aí mais de esquerda, né? O Brasil 247 é mais claro, né? Que é financiado pela esquerda, né? Esquerda política brasileira. É um site de fake news. E o STF não faz nada, né? Não manda prender gente lá dentro, né? Como fez com a Jovem Pan, como fez com outros sites aí, né? Outros jornais, né? É até absurdo, né? A Jovem Pan ter sofrido tanta represálias e o Brasil 247 nunca ter esse tipo de represália, né? Você vê como que a liberdade de expressão no Brasil não existe mais, né? Ele afirmou que pensava em se vingar dessa gente que o colocou na prisão e quando era questionado por procuradores estava bem nos dias em que estava preso, respondia que vai ficar bem quando o foder com o Moro. Então é aquilo, né? A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira porque no governo não tem apresentado os resultados. Muito pelo contrário, né? Só apresenta desgraça, né? Só tem desgraça. E é isso aí, né, gente? O Lula, ele é reflexo do povo brasileiro, né? Não da maioria, lógico, porque, enfim, muita gente também votou porque acreditou nessa mentira, o que é um absurdo, né? Mas, enfim, aquilo que eu já tinha falado, né? Eu acho que o Moro, a escolha do Moro para ser ministro da Justiça, eu acho que foi um erro porque enfraqueceu a Lava Jato. E ele acabou tendo aquele caso lá de traição ao Bolsonaro, né? Até na época aquele
O Ciro Gomes, ele falou, né, que isso foi traição, né, que você não revela conversas privadas que você tem com pessoas ao seu redor, né, você não revela conversas privadas, né, que isso é coisa de trairagem, isso é quem é traíra mesmo, né, você tem uma conversa com o cara é teu amigo, e no dia seguinte você vai lá e revela as conversas privadas que você tem com uma pessoa, você não pode fazer isso aí, é um absurdo, né? E o Moro fez isso, o Moro fritou o Bolsonaro querendo ser o novo presidente da República, viu que não ia dar certo, que no fim das contas o Bolsonaro era muito forte, que ele não conseguiu enfraquecer o Bolsonaro, porque realmente naquela conversa não tinha absolutamente nada, né? O que se via era Bolsonaro xingando, mas por que não xinga em conversa privada? E o que você tinha foi ele defendendo o povo brasileiro, falando que o povo brasileiro tinha que ter armas para se defender do sistema, né? Sendo crítico à ditadura sanitária, que pô, foi um absurdo, né? A ditadura sanitária que o Brasil passou, né? Foi um momento muito, muito triste. Agora você teve a transição da ditadura sanitária para uma ditadura comunista, né? Que já está sendo, começa já a entrar em vigor com essas declarações do Lula. Isso aqui cabe sim um processo de impeachment, né? Porque ele ameaçou, né? Querendo ou não, ele ameaçou alguém, ele ameaçou o Sérgio Moro. Agora, cadê o Xandão nessa hora? O Xandão tá dormindo, né? O Xandão tá dormindo, ele só ataca pessoas de direita, ou quando ataca é o PCO, né? Que o PCO nem tem relevância, né? Tipo, eles são de esquerda, mas eles não têm relevância política. Então, aquilo é como atacar um cachorro morto, né? Com todo respeito, se o PCO fosse grande, se fosse a esquerda grande, eles talvez não atacariam, porque, enfim, né? Esquerda, então eles são de esquerda, né? Mas é isso aí, né? Engraçado, cadê o Xandão nessas horas, né? Cadê o Xandão? E o Lula falou isso porque ele não achava que estava ao vivo, né? Ele achava que era algo gravado, porque essa gente, essa velharia, eles não entendem que as transmissões de internet, elas são ao vivo, então eles falam essas coisas e depois, pô, tira isso daí, né? Acabou, né? Tá? O negócio fica lá ao vivo, não tem como você cortar, né? Não tem como você cortar. O que foi dito já foi dito, né? Agora, cadê o STF nessa hora? Para prender o Lula, ou para mandar alguém prender o Lula, né? Porque ameaça é crime, né? A gente só vai ficar sossegado quando fuder com o Moro e essa gente, né? É isso, né? Mas cadê? Cadê o STF nessa hora, né? É por isso que eu digo, a lei no Brasil, ela não é cumprida contra a gente de esquerda, né? Eles são muito permissivistas, né? A esquerda pode fazer qualquer coisa que não vai dar em nada, né? É aquilo que o Danilo Gentili falava no passado, quando ele não tinha traído também a direita, né? Ele falava que você pode fazer qualquer coisa de ruim, desde que o seu lado ideológico seja o lado correto para a patrulha do cancelamento, né? Então é isso, né? As notícias de hoje são essas, espero que gostem desse vídeo. Vamos acompanhar esse caso aí, né, do Lula contra o Moro, né? O Moro é senador, então vai ser muito difícil o Lula conseguir quebrar o Moro, né? Porque o senador ele vai ficar 8 anos lá, então enfim, o Lula tem esse ponto negativo também, né? Que ele vai ter que fazer algo com o STF para que o STF pune o Moro. Será que o STF vai ter peito de fazer isso com o senador, né? Enfim. Por hoje é só, um abraço, curtam o meu vídeo, por favor, inscrevam-se no meu canal, compartilhem o meu vídeo e comentem aqui embaixo. Um abraço.